Vamos seguir falando do Oriente Médio agora sobre um acordo nuclear entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita que tem gerado ansiedade em alguns países, especialmente Irã e Israel. Na prática, a Arábia Saudita deve poder enriquecer urânio sem seguir todas as restrições previstas em tratados internacionais. Mas Trump impôs uma nova condição ao acordo hoje. A Arábia Saudita precisa reconhecer Israel como um Estado. Quem vem explicar tudo isso para a gente é a analista de internacional Fernanda Manhota, já na tela. Manhota, o que significa isso para a paz da região? E relembrando, né, que a Arábia Saudita tinha aqueles acordos de Abraão com Israel, já tinha alguma proximidade, mas reconhecer o Estado de Israel do jeito que Trump coloca desta forma, o que isso pode representar a partir de agora? Pois é, Yuri, boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no 360. Uma tentativa, Yuri, de redimensionar, reorganizar o sistema, né, de segurança do Oriente Médio, colocando a Arábia Saudita como um personagem, né, um ator central. Em primeiro lugar, Yuri, dá para dizer que o efeito de curto prazo mais óbvio é tentar dar à Arábia Saudita autonomia, não só do ponto de vista óbvio de energia, né, de provisão de energia, porque a Arábia Saudita tem tentado buscar meios para ser menos dependente do petróleo, então tentando diversificar fontes para uso civil, inclusive energia nuclear nesse sentido vem a calhar, né? Então logo de cara daria para falar sobre isso, mas não só sobre essa dimensão de autonomia que eu citei agora, também autonomia em matéria de dependência, reduzir a dependência de segurança dos Estados Unidos. Esse seria um efeito mais de cunho imediato. Mas quando a gente olha para essa arquitetura de segurança de forma mais ampla, existem algumas outras coisas que estão no radar do presidente Trump e que explicam um pouco essas exigências que vão sendo colocadas na mesa. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, Yuri, é que, de uma vez por todas, a discussão hoje é sobre securitização da energia, da tecnologia, das cadeias de produção e de infraestrutura crítica. E quando o presidente Trump propõe esse tipo de acordo, né, e defende esse acordo, no final do dia ele está tentando colocar a Arábia Saudita no centro de uma estratégia de dissuasão que não dependa exclusivamente das bases americanas na região. É como se empurrasse a Arábia Saudita para que ela ganhasse fôlego numa eventual disputa ou numa eventual comparação de poder com o Irã. E nesse sentido, né, Israel entra na conversa porque faz um pouco jus à lógica de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Quer dizer, a Arábia Saudita e Israel têm ressalvas com relação ao Irã por razões diferentes, né, mas em alguma medida se beneficiam do enfraquecimento eventual do Irã e, portanto, ambos em parceria estão de alguma maneira interessados, né, em garantir que o Irã não desenvolva, né, o seu programa nuclear ou não represente uma ameaça de nenhuma natureza. Então, os Estados Unidos estão vislumbrando essa triangulação porque isso atende para a Arábia Saudita o interesse de busca de autonomia energética e de segurança, e para a região seria uma forma dos Estados Unidos se manterem presentes como eixo do Golfo sem depender apenas de recursos próprios. Agora, você pergunta sobre os efeitos da paz na região. E essa é uma pergunta, Yuri, que talvez seja a fonte motivadora dessa ansiedade, né, que a gente comentava agora há pouco. Porque se, por um lado, aumentar a capacidade de dissuasão de outros atores na região pode equilibrar poder, como muita gente acredita que é necessário fazer em casos como esse, né, de disputa nuclear, por outro lado, enfraquece a lógica da não proliferação. E ninguém garante que amanhã outros atores regionais passem a justamente reivindicar o direito de também abandonar preceitos que foram pactuados lá atrás em acordos e tratados para defender o seu direito de enriquecer urânio em nome de programas civis que rapidamente podem, inclusive, se tornar programas nucleares. E nesse sentido, Yuri, o
paradigma histórico ele é implacável, né? A gente não pode esquecer, e esse tem sido um argumento evocado nos Estados Unidos com muita força daqueles que têm ressalvas contra essa proposta do Trump, que os Estados Unidos já fizeram a mesma coisa lá atrás, nos anos 50, com o Irã, quando na época, né, o regime do Shah, até então aliado dos Estados Unidos, defendia o seu direito de busca de autonomia energética, quase a mesma coisa em um outro contexto. E os americanos, entendendo que se tratava de um aliado, foram reticentes, né? Foram aliás, complacentes. E mais tarde, hoje, aí sim são reticentes, porque houve queda do regime, mudança de governo, e agora o Irã não é mais um aliado como era nos anos 50. O Irã, aliás, agora é um dos principais rivais dos Estados Unidos. Então, assim como em dado momento, a gente poderia dizer que a Al-Qaeda foi favorável aos interesses americanos lá atrás, antes de se formar nessa estrutura, na empreitada, né, da guerra do Afeganistão contra a União Soviética nos anos 80, e depois virou um calcanhar de Aquiles para os americanos do 11 de setembro, o Irã também foi para os americanos fonte de confiança e depois, mais tarde, se transformou numa fonte de pesadelo. Ninguém garante que, apoiando outros atores nesse momento presente, no futuro isso não possa se voltar contra os interesses estratégicos americanos. E só para concluir, Yuri, tem um ator que é o ator oculto nessa história e que, para nós brasileiros, está fazendo bastante sentido destacar nessa conversa, que é a China. Os americanos estão, obviamente, focando no Oriente Médio nesse momento por conta da guerra, mas existe uma preocupação muito grande de que a China se aproximasse de outros atores aliados americanos, como é o caso da Arábia Saudita, e fosse a China fornecedora de recursos para o desenvolvimento de um programa de energia nuclear. Isso já vinha sendo conversado entre os chineses e os sauditas, e os americanos se incomodaram muito. Os americanos deixam muito claro que, enquanto a relação da Arábia Saudita com a China é só no campo comercial, aliás, a China é o principal parceiro comercial da Arábia Saudita, tudo bem, mas daí para assuntos de caráter militar e estratégico, aí não, Yuri. Então isso também está nessa conta aí do que fala o presidente Trump. Muito obrigado por enquanto, Fernanda Manhota. Voltamos a conversar em instantes.